Paz e bem, meus irmãos, vamos iniciar a leitura do 6º capítulo do nosso tratado, em que São Luís nos traz as figuras de Rebeca e Jacó, mãe e filho, que ilustram esta perfeita devoção que nós estamos estudando. Para iniciar esta leitura, vamos fazer a nossa oração diária. Vinde Espírito Criador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai. Vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo o que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o vosso Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Capítulo 6, figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Dentre as verdades que há pouco referi sobre a Santíssima Virgem, sobre seus filhos e servos, São Luís está falando diretamente com a gente. O Espírito Santo nos sugere na Sagrada Escritura uma figura de grande significado por meio da história de Jacó, que foi abençoado por seu pai Isaque, graças aos cuidados e à destreza de sua mãe Rebeca. Adiante veremos como o Espírito Santo relata essa história. Logo após, anexarei uma explicação. Artigo 1º. Rebeca e Jacó. História de Jacó. Tendo Esaú vendido a Jacó seu direito de primogenitura, Rebeca, a mãe deles, que tinha um amor terno por Jacó, assegurou-lhe a vantagem dessa compra. Vários anos depois, usando de uma destreza completamente santa e plena de mistério. De fato, Isaque já estava se sentindo muito velho e, querendo abençoar seus filhos antes de morrer, chamou seu filho Esaú, a quem amava, mandando-o sair à caça de algo para comer, a fim de que, então, depois pudesse abençoá-lo. Rebeca logo avisou Jacó do que estava acontecendo e mandou-o pegar 2 cabritos do rebanho. Quando esse os entregou à sua mãe, ela os cozinhou para o marido à maneira que ele gostava. Em seguida, fez Jacó vestir-se com as roupas de Esaú, que estavam em seu poder, e cobriu suas mãos e seu pescoço com a pele dos cabritos, com o objetivo de que seu pai, que já não enxergava mais nada, pudesse, ouvindo a voz de Jacó, acreditar, ao menos pelo toque dos pelos de suas mãos, que se tratava de Esaú, seu irmão. Isaque, com efeito, surpreendendo-se com o som de sua voz, que lhe pareceu ser a de Jacó, convidou-o a aproximar-se dele, e tocando os pelos da pele com a qual suas mãos estavam recobertas, disse que a voz, na verdade, era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Depois de comer e beijar Jacó, ao sentir o odor de suas roupas perfumadas, abençoou-o e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra.
estabelecendo-o assim o Senhor de todos os seus irmãos. E concluiu a bênção com as seguintes palavras: seja maldito aquele que o amaldiçoar, e repleto de bênçãos aquele que o abençoar. Assim que Isaque concluiu essas palavras, Esaú entrou com o produto de sua caça, a fim de que seu pai o abençoasse em seguida. O santo patriarca ficou então tomado por imensa admiração ao reconhecer o que acabava de acontecer. No entanto, ao contrário de se retratar do que fizera, confirmou-o, tendo percebido. Esaú então esperneou, como mostra a Sagrada Escritura, e acusando alto, Esaú então esperneou, como mostra a Sagrada Escritura, e acusando alto e bom som seu irmão de enganar seu pai, perguntou a este se também não teria uma bênção para ele. Aqui se pode perceber como salientar os santos padres, a imagem daqueles que, tendo a inclinação de conciliar Deus e o mundo, querem usufruir tanto das consolações do céu como dos prazeres da terra. Isaque comoveu-se com os gritos de Esaú e finalmente abençoou, porém com uma bênção terrena, sujeitando-o a seu irmão, o que despertou em Esaú um ódio tão grande contra Jacó que ele passou a somente esperar a morte do pai para matar o irmão. Jacó não teria conseguido esquivar-se da morte se sua mãe Rebeca não o tivesse protegido contra a sua destreza e os bons conselhos que lhe dera e que ele pôs em prática. Interpretação da história de Jacó. Antes de qualquer explicação dessa história, que é tão bonita, deve-se observar que, de acordo com todos os santos padres e comentadores da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo e de todos os redimidos, e Esaú, por sua vez, de todos os reprovados. Cabe a nós examinar as ações e o comportamento de cada um dos dois, para então tirar nossa própria conclusão. Esaú, figura dos reprovados. Esaú, o mais velho, de corpo forte e vigoroso, tinha destreza no uso do arco e flecha, de modo que conseguia pegar muitos animais de caça. Ele praticamente não ficava em casa e, fiando-se unicamente em sua força e habilidade, trabalhava apenas fora. Não fazia grande esforço para agradar Rebeca, sua mãe, aliás, nem fazia muita questão disso. Era tão voraz e dava tanta importância à sua boca que trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Assim como Caim, morria de inveja de seu irmão Jacó e o perseguia constantemente. Este é o comportamento que os reprovados observam todos os dias. Confiam na própria força e nas próprias habilidades para as questões temporais. São cheios de força, destreza e esclarecimento para as coisas terrenas, mas muito fracos e ignorantes para as coisas do céu. Não conseguem permanecer muito tempo ou tempo algum em sua casa, ou seja, em seu interior, que é a morada interior e essencial que Deus deu a cada homem para ali permanecer, segundo o seu exemplo, pois Deus sempre permanece dentro de si. Os reprovados não apreciam o retiro, a espiritualidade, a devoção interior e consideram como espíritos limitados, tapados e selvagens os que têm interioridade e se retiram do mundo, que trabalham mais dentro do que fora. Os reprovados fazem pouco caso da devoção à Santa Virgem, a mãe dos redimidos. De fato, embora eles não a odeiem formalmente e até lhe deem louvores de vez em quando, dizem que a amam e praticam alguma devoção em sua honra, mas no final das contas não podem admitir que alguém a ame com ternura, uma vez que não tem por ela o mesmo carinho de Jacó. Obstinam-se em criticar as práticas de devoção, as quais os bons filhos e servos de Maria se esforçam em observar para conquistar sua afeição,
pois não consideram que essa devoção seja necessária para a sua salvação, mas que já é suficiente não odiar formalmente a Santa Virgem, nem desprezar abertamente sua devoção para obter as boas graças da Santa Virgem. E que recitar, feito papagaio, algumas orações em sua honra, sem demonstrar afeição por ela, nem mudar de vida, já os configura como seus servos. Os reprovados vendem seu direito de primogenitura, trocando as delícias do paraíso por um prato de lentilhas, ou seja, pelos prazeres da terra. Eles riem, bebem, comem, se divertem, brincam, dançam, etc. Fazem tudo, sem se dar ao trabalho, como Esaú, de tornar-se dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, não pensam senão na terra, não amam senão a terra, não falam e não agem senão em vista da terra e de seus prazeres, trocando a graça batismal com suas vestes brancas e a herança celeste por uma evanescente fumaça de honra, um punhado de terra dura, amarela ou branca. Enfim, os reprovados abominam e perseguem incessantemente os predestinados. Em segredo ou abertamente, eles os desprezam, os criticam, os confrontam, os ofendem, os roubam, os enganam, os empobrecem, os expulsam, os reduzem ao pó, ao passo que eles mesmos enriquecem, deleitam-se, gozam de prestígio, acumulam fortuna, se engrandecem e vivem com tranquilidade. Jacó é a figura dos predestinados. Jacó, o mais novo, era de constituição física frágil, terno e sereno. Costumava permanecer em casa para receber as boas graças de sua mãe, a quem amava com grande ternura. Não saía de casa por vontade própria, nem pela confiança que tinha em suas próprias capacidades, mas para obedecer a sua mãe. Tinha grande amor por sua mãe e prestava-lhe honra, por isso se mantinha em casa, ao lado dela. Não tinha maior alegria do que quando a via. Evitava tudo que pudesse causar-lhe desgosto, o que aumentava em Rebeca o amor que lhe tinha. Em tudo era submisso à sua querida mãe, a quem obedecia de todos os assuntos com presteza, sem tardar e de forma amorosa, sem murmurar. Ao menor sinal de sua vontade, o pequeno Jacó acorria e se punha a atender-lhe. Dava crédito a tudo que ele dizia sem refletir, como quando ela lhe pediu que trouxesse 2 cabritos a serem preparados para seu pai Isaque comer, e ele não lhe respondeu que somente um seria suficiente para a refeição de um só homem. Assim, sem raciocinar, fez conforme ela lhe havia dito. Jacó tinha grande confiança em sua prezada mãe, e como não se apoiava de modo algum em suas habilidades, apoiava-se unicamente nos cuidados e na proteção de sua mãe, a quem recorria em todas as necessidades, consultando-a também nos momentos de dúvida. Assim, por exemplo, ele perguntou a ela se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, de modo que acreditou nela e confiou-se a ela quando esta lhe disse que assumiria para si a maldição. Enfim, ele imitava na medida de seu alcance as virtudes evidentes de sua mãe, e aparentemente uma das razões para ele permanecer sedentário em casa era o desejo de imitar sua caríssima mãe, tão agraciada em virtudes, e de evitar as más companhias que causam a corrupção dos costumes. Por conseguinte, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu pai. Esta é também a conduta seguida diariamente pelos predestinados. Permanecem em casa com sua mãe, ou seja, apreciam o retiro, cultivam a interioridade e dedicam-se à oração. Porém,
a exemplo e na companhia de sua mãe, a Santa Virgem, cuja glória é toda interior e que durante a vida gostava de recolher-se para orar. Essa será a nossa vida de consagrado de agora em diante. O recolhimento, o silêncio e as orações constantes junto com ela, nossa mãe. É verdade que às vezes eles saem de casa, entrando em contato com o mundo, o que somente ocorre por obediência à vontade de Deus e à vontade de sua querida mãe, para executar os deveres de seu estado de vida. Ninguém vai deixar de viver. A gente vai continuar a nossa rotina diária normalmente, mas entregando para ela tudo. Tudo que nós fizermos, pensarmos e quisermos é dela. Tudo que acontecer na nossa vida é dela. É ela quem irá conduzir. Certas coisas aparentemente grandes que eles fazem exteriormente são menos estimadas que as que são realizadas internamente, dentro de si mesmos, tendo como companhia a Santa Virgem, pois ali se realiza a grande obra de sua perfeição, diante da qual todas as outras obras não constituem senão brincadeira de criança. Portanto, ao passo que por vezes seus irmãos e irmãs trabalham externamente com grande afinco, destreza e êxito, recebendo o louvor e a aprovação do mundo, eles sabem, iluminados pelo Espírito Santo, que há glória, bem e prazer muito maiores em permanecer escondidos no retiro com Jesus, o modelo que escolheram seguir, numa submissão total e perfeita à mãe que tanto estimam, do que em fazer por si mesmos maravilhas naturais e espirituais no mundo, como tantos reprovados semelhantes a Esaú. A glória para Deus e as riquezas para o homem são encontradas na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos! O pardal encontrou uma morada para ali se abrigar, e a rolinha um ninho para colocar seus filhotes. Ó, quão feliz o homem que permanece na casa de Maria, onde vós fostes o primeiro a fazer vossa morada. É nessa casa que os predestinados que ele recebe seu socorro só de vós, e que foram estabelecidas em seu coração as subidas e os degraus de todas as virtudes, para que possa elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Eles amam com ternura e verdadeiramente honram a Santíssima Virgem como a boa mãe e mestra que tem, e não a estimam somente da boca para fora, mas em verdade nem a honram apenas exteriormente, mas do fundo do coração. Assim como Jacó, eles evitam tudo que possa causar-lhe desprazer e fervorosamente praticam tudo que acreditam poder atrair sua benevolência. Eles acorrem a ela com 2 cabritos, como Jacó levou a Rebeca, mas com seus corpos e suas almas com tudo o que eles implicam, figurados pelos 2 cabritos de Jacó, a fim de ela os receber como algo que lhe pertence, para que ela os imole e os faça morrer ao pecado e a si mesmos, retirando-lhes a pele e o amor próprio, e desse modo agradando a seu Filho Jesus, que quer como amigos e discípulos somente aqueles que morreram para si mesmos. A fim de ela os preparar segundo o gosto do Pai Celeste e para a sua maior glória, por ela conhecida, melhor do que por qualquer outra criatura, a fim de que, por sua intercessão e seu zelo, esses corpos e essas almas perfeitamente purificados de toda mácula, mortos para si mesmos, despojados e bem preparados, se tornem como iguaria saborosa, digna da boca e da bênção do Pai do céu. Não farão exatamente isso as pessoas predestinadas que experimentarem e praticarem a perfeita consagração a Jesus pelas mãos de Maria, que nós lhe ensinamos, como o fim de que testemunhem um amor corajoso e efetivo por Jesus e Maria?
Os reprovados afirmam constantemente amar Jesus, amar e honrar Maria, mas não se trata de uma afirmação sincera do fundo do coração, pois não são capazes de ir até o sacrifício de seus corpos, com seus sentidos e suas almas, com suas paixões, como ocorre com os predestinados. Eles agem com submissão e obediência para com a Santa Virgem, como sua boa mãe, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, dedicou 30 para glorificar a Deus, seu Pai, por meio de uma submissão perfeita e total à sua mãe. Eles lhe são obedientes, seguindo exatamente seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os conselhos de Rebeca, que disse a ele: meu filho, segue meus conselhos. Em Gênesis 27, versículo 8, vocês vão fazer a leitura completa, tá? Ou como os convidados do casamento em Caná, aos quais a Santa Virgem disse: fazei tudo o que meu filho disser. Pelo fato de ter obedecido a sua mãe, Jacó foi milagrosamente agraciado com a bênção, não obstante fosse natural que não a recebesse. Os convidados do casamento em Caná, tendo seguido o conselho da Santa Virgem, tiveram a honra de testemunhar o primeiro milagre de Jesus, que naquela ocasião transformou a água em vinho, em virtude do pedido de sua Santa Mãe. De igual maneira, todos aqueles que até o fim do mundo receberem a bênção do Pai, dos céus, e tiverem a honra das maravilhas de Deus, receberão essas graças em consequência de sua perfeita devoção a Maria. Os que se espelham em Esaú, ao contrário, perdem a bênção, por não submeter-se à Santíssima Virgem. Os predestinados possuem grande confiança na bondade e poder de sua boa mãe, a Santíssima Virgem. Invocam sem cessar seu socorro, olham para ela como sua estrela polar, a fim de chegarem ao porto certo. Confidenciam-lhe suas dores e necessidades com grande abertura de coração. Agarram-se a seus seios de misericórdia e doçura, a fim de que por sua intercessão recebam o perdão de seus pecados e saboreiem suas doçuras maternais nos momentos de tribulação e amargura. Eles, inclusive, se precipitam, se escondem e se perdem, de maneira admirável, em seu seio amoroso e virginal, para aí serem abrasados com o puro amor, purificados das mínimas sujeiras e encontrar plenamente Jesus, que aí habita em seu trono glorioso. Ó, quanta felicidade! Não pense, declarou o abade Guerrique, que seja mais agradável habitar no seio de Abraão do que no seio de Maria, pois neste último o Senhor assentou seu trono. Os reprovados, ao contrário, têm absoluta confiança em si mesmos, não se alimentando senão do que se dá aos porcos, como o filho pródigo, ingerindo terra com os sapos e gostando somente das coisas visíveis e mundanas como os mundanos. Assim, de modo algum degustam as doçuras do seio e das mamas de Maria, nem experimentam o apoio e a confiança que os predestinados encontram em sua boa mãe, a Santa Virgem. Aqueles apreciam miseravelmente sua fome das coisas externas, como afirma São Gregório, pois não desejam saborear a doçura que já está pronta dentro de si mesmo e no interior de Jesus e de Maria. Enfim, os predestinados seguem os caminhos da Santa Virgem, sua boa mãe, ou seja, imitando-a, e nisso consiste propriamente sua felicidade e devoção, como também o fato de que são portadores da marca indelével de sua predestinação. Eu grifei a partir daí. Conforme lhe diz essa mãe bondosa, felizes os que praticam minhas virtudes e caminham nos passos de minha vida, com o auxílio da graça divina.
Esses são felizes neste mundo por toda a sua vida, em virtude da abundância de graças e doçuras que lhes transmito de plenitude, e em maior abundância do que aqueles que não me imitem de modo tão efetivo. Também são felizes na hora da morte, que é suave e tranquila, e a qual assisto frequentemente para eu mesmo os conduzir às alegrias da eternidade. Finalmente, eles serão felizes na eternidade, pois jamais algum de meus bons servidores, que imitou minhas virtudes enquanto viveu, foi condenado. Vamos voltar essa parte e vocês vão grifar aí, porque são palavras da nossa mãe. Em Provérbios 8, versículo 32, quando vocês puderem, abram a Bíblia e façam essa leitura. Aqui no tratado eu grifei com caneta, depois eu passei um marca-texto para que toda vez que eu pense em cair em tentação, eu venha fazer essa leitura novamente e tenha certeza que ela está comigo. Felizes os que praticam minhas virtudes e caminham nos passos de minha vida, com o auxílio da graça divina. Esses são felizes neste mundo, por toda a sua vida, em virtude da abundância de graças e doçuras que lhes transmito de minha plenitude, e em maior abundância do que aqueles que não me imitem de modo tão efetivo. Também são felizes na hora da morte, que é suave e tranquila, e a qual assisto frequentemente para eu mesmo os conduzir às alegrias da eternidade. Finalmente, eles serão felizes na eternidade, pois jamais algum de meus bons servidores que imitou minhas virtudes enquanto viveu, foi condenado. Os reprovados, em contrapartida, não gozam senão de infelicidade durante a vida, ao morrer e na eternidade, na medida em que não imitam as virtudes da Santíssima Virgem, porém contentam-se por vezes em participar de alguma de suas irmandades, em fazer algumas orações em sua honra ou qualquer outra devoção superficial. Ó Santa Virgem, minha Mãe bondosa, como são felizes todos aqueles e aquelas que, e torno a dizê-lo com o coração elevado, não admitem para si a sedução de uma falsa devoção para convosco, seguindo com grande fidelidade vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Entretanto, como são infelizes e malditos aqueles que, fazendo pouco caso de sua devoção, não observam os mandamentos de vosso Filho. Aqui nós encerramos a primeira parte, o artigo 1º do capítulo 6º. Que lindas são essas palavras que nós grifamos, né? Como ela é doce, como ela é maravilhosa. E como nós somos agraciados em ter dado o nosso sim a ela. Vamos agradecer, encerrando essa leitura, encerrando esse momento e fazendo a nossa oração Ave do Mar Estrela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos, ou dai-nos todo o bem. Mostra-se nossa mãe, ouvindo a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos de todo o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvado Deus o Pai, divino sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria.